Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui no nosso vídeo de pandas para a gente conhecer alguns outros comandos que são bem interessantes de manipulação dos nossos dados, com o nosso data frame, que foi construído a partir dos pandas. Aqui eu minimizei aquele nosso código fonte da aula passada, que já está disponível para vocês. Eu estou trabalhando com a mesma série de criação de um data frame a partir de uma biblioteca de randomização, ou seja, geração de valores aleatórios randômicos para mim. Vou trabalhar aqui com essa mesma matriz de dados, tá bom? Então lá acabou que o meu DF já está aqui, eu fiz a visualização dele e você já tem aqui. Pessoal, eu posso fazer qualquer operação aqui com a minha própria matriz de dados. Eu posso chegar aqui, por exemplo, fazer operações com operadores relacionais, verificar quais são os elementos que eu quero identificar dentro da minha matriz. Lembrando que qualquer operação com operadores relacionais, o resultado para mim é uma matriz de valores booleanos, ou seja, de valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, depende muito da forma como eu quero trabalhar. Assim como eu posso trabalhar com valores aritméticos, eu posso pegar aqui o meu data frame e somar, por exemplo, multiplicar por um valor. Se eu fizer a multiplicação, ele acaba fazendo para mim toda a operação matemática. Tá? Então, assim, conforme a necessidade de vocês aplicarem, vocês conseguem realizar essas operações. Agora eu faço apenas uma observação, pessoal. Vocês estão vendo que eu estou fazendo direto aqui. Eu pego o data frame e ofereço o operador, coloco o operador e o segundo argumento. Se eu for consultar aqui, eu fiz uma operação lógica, uma operação aritmética. Se eu for consultar aqui como estão os valores do meu data frame, percebam que os valores, eles, apesar de ter feito essa operação, eu não tenho alteração interna dos meus valores originais do data frame. Por quê? Porque eu estou somando com mais um e essa operação vai gerar um outro data frame para mim. Para este caso aqui em especial, se eu não usar nenhuma função do Panda de soma ou qualquer outra função, que existem funções específicas, onde eu posso utilizar um argumento chamado inPlace. Nós temos um argumento chamado inPlace, onde eu consigo dizer para o meu método que qualquer alteração que eu esteja fazendo ali vai gerar o que? Vai resultar na alteração da minha matriz original. Neste caso aqui não, estou fazendo uma operação simples que não tem esse tipo de argumento. Mas olha lá, se eu quisesse alterar realmente o valor dessa minha matriz, eu teria que fazer algo desse gênero. DF recebe DF mais 1. Por quê? Porque eu estaria sobrescrevendo esse data frame a partir de um resultado gerado por esta operação de soma a partir de um data frame original. Mas estou sobrescrevendo meus dados, tá? Mas nesse momento eu não vou fazer isso, porque eu quero permanecer com meus dados originais para a gente poder ter essa visualização de como gera, a partir de uma operação e como são meus dados originais. Então, a priori, a gente vai permanecer com esses dados aqui, ok? Bom, assim como eu posso gerar resultados, eu posso armazenar resultados, por exemplo, dentro de uma variável. Não precisa ser necessariamente sobrescrevendo meu data frame. Eu posso chegar aqui, eu quero pegar todo mundo, onde o resultado é maior que 0. E se eu rodar, ele vai estar armazenado dentro dessa variável de dados. Então, vou rodar aqui, percebam aqui, ó. Então, eu tenho aqui o meu dados, tá? Com os valores aqui, de todos os argumentos que são maiores que 0. E se eu for consultar aqui meu data frame, eu tenho aqui, ainda meus valores originais. Aí eu posso fazer, pessoal, uma coisa bem legal que o Python me permite. Dentro das minhas chaves, eu consigo trabalhar com valores condicionais, com regras. Se eu chegar bem aqui, eu quero, por exemplo, todos os elementos, que são maiores que 0. Ou, por exemplo, eu quero, como eu já tenho essa matriz booleana, eu posso chegar e dizer assim, olha, eu quero somente os que são de valores verdadeiros, Então ele gera para mim ou valores que não satisfazem, desculpa, não é verdadeiro, que não satisfazem essa condição inicial aqui em cima. Então vai ser exatamente isso, ele só vai entregar para mim aqui, aqueles que são valores positivos. Esses que são valores negativos, ele vai sobrescrever, e me trazer aqui com os valores NaN, Então, assim, isso é uma forma da gente trabalhar, assim como eu poderia ter colocado aqui, perdão, DF, eu quero todos os valores maior que 0. Então, eu consigo ter essa mesma aplicação. Só que eu já tenho a matriz aqui de valores booleanos, eu não precisaria necessariamente fazer aqui esta operação relacional, tá? Então, a gente consegue fazer isso. Aí eu ainda posso dizer assim, não, mas eu
eu quero esses valores maiores do que zero, mas eu quero de uma determinada coluna. Podia chegar a dizer bem aqui, eu quero, por exemplo, a coluna Z somente. Aí, nesse caso, eu estou especificando a coluna que eu quero trazer. Tá? Então, bem aqui eu posso fazer exatamente, né, a consulta com uma regra lógica, e deste conjunto de dados ele vai trazer para mim a coluna Z, né, de índice Z. Então é bem legal, isso aí a gente pode fazer inúmeras consultas, principalmente quando a base de dados é gigantesca, então isso facilita bastante a nossa vida para gerar um subconjunto de dados que seja interessante para aplicar algum processamento, tá? Bom, além disso, pessoal, eu também consigo utilizar não somente um método de teste, eu consigo utilizar mais de um. Então eu posso fazer assim, ó, vou aproveitar esse mesmo código, eu quero onde, por exemplo, aqui eu vou especificar, onde eu quero, por exemplo, onde a coluna W, olha só, eu não estou usando agora todo o meu data frame, eu estou usando agora uma coluna, ou seja, ó, eu quero os resultados onde a coluna W seja maior do que zero. Então se eu fizer isso daqui, ó, ele vai gerar para mim esses valores, ó, onde a coluna W ela é maior do que zero, tá? Ó, a coluna W aqui é maior do que zero. Eu ainda consigo refinar mais ainda e trabalhar com 2 ou mais argumentos aqui dentro da minha regra de teste. Então, assim, eu posso usar o operador e... Pessoal, uma dica, não use o AND. O AND é para tratamento de valores unitários. Aqui eu estou trabalhando com valores múltiplos, né? Então, aqui eu posso usar o E, tá? Pelo símbolo, que significa o AND, ou posso usar o OU, que é o pipe, né? Aquela barrinha em pé. Não é a barrinha invertida e nem a barrinha invertida para o outro lado, que eu não lembro o nome agora, tá? Mas é o E, tá? Comercial, e o comando pipe. Neste caso aqui, por exemplo, eu quero pegar todo mundo da coluna W, onde o W, né, daquela coluna, os valores sejam maior que zero. E eu quero pegar também, por exemplo, o da coluna Z. Tá? Vamos ver se vai me gerar um resultado aqui da coluna Z, tá? Maior que, deixa eu ver aqui, só para a gente ter um resultado aqui. Se eu colocasse, por exemplo, a coluna Z maior do que 1, o que é que ia gerar para mim de resultado? Vamos ver o que é que gerar? Nada, porque eu não tenho nenhum número na coluna Z maior do que 1. Mas se eu quisesse pegar tudo, pelo menos os positivos, aí eu já teria, por exemplo, um valor. Então eu estou refinando, eu estou tratando aqui um data frame, né, exatamente com testes internos. Isso é bem legal. Isso, o Pandas, ele facilita a nossa vida, ele nos dá, né, essa forma de programação onde a gente consegue refinar um subconjunto de dados a partir do data frame para poder fazer de novo qualquer tipo de processamento. Então essa é uma das vantagens que a gente tem em cima aí da linguagem Python, ok? Bom, perdoe. Outra coisa bem legal que a gente pode fazer, e eu vou mudar um pouco a minha série de dados, eu vou trazer aqui uma série de dados que eu tenho aqui, que é só para a gente poder brincar, né, de uma forma diferente, visualizar a forma como a gente realmente trabalha com pandas. Então vou criar aqui um data frame, tá, diferente aqui, tá? Vou verificar aqui, ó, e eu vou ver se esse novo data frame realmente ele vai funcionar. Então aqui eu tenho um novo data frame, criei a partir de um dicionário de dados. Ok? Então tem esse data frame e eu posso fazer qualquer tipo de operação em cima dele. Tá? Então esse aqui vai ser o nosso novo data frame de teste. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, é uma das vantagens de utilizar o Pandas. Claro, tem inúmeras vantagens, mas eu posso trabalhar com vários formatos de arquivo, tanto para escrita quanto para leitura. Tá? Então o Pandas ele me permite trabalhar com CSV, com HTML, com Excel, que é o XSLX e outros formatos que são bem interessantes, SQL, isso tanto para escrita em arquivo quanto para leitura, tá, pessoal? Então, assim, uma das vantagens, né, da gente poder trabalhar com data frame é justamente poder manipular arquivos. Eu coloquei esse mais simples aqui apenas para a gente fazer uma brincadeira, né, de mostrar como é que realmente a gente
a facilidade de se criar arquivo utilizando pandas. Então eu vou pegar essa matriz aí que eu criei, esse data frame, e vou exportar esse data frame para um arquivo. Então eu vou chegar assim, eu vou usar o data frame e vou usar o comando to CSV, tá? Aqui, pessoal, eu tenho inúmeros argumentos, tá? Eu tenho aqui inúmeros argumentos onde eu posso pegar e colocar para poder gerar para mim esse arquivo. Tenho separador, posso omitir colunas, eu posso especificar qual é o símbolo de separação das casas decimais, tá? E outras coisas são bem interessantes a gente trabalhar. Mas o primeiro e mais importante é o nome do arquivo, ok? Então vou criar aqui pandas2.csv, que é o nome do meu arquivo que eu vou colocar. E aqui eu vou dizer que o separador, apesar da gente não estar trabalhando com o formato float, tá? Mas eu vou deixar só para ficar mais claro. O separador aqui é a vírgula, que aí se eu quisesse trabalhar com outro formato, eu mudaria ponto e vírgula, tab, entre outros formatos que tem aqui. Pessoal, nesse primeiro local aqui é exatamente onde eu vou gravar o meu arquivo, tá? Então aqui eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu executar esse comando assim mesmo, vou executar aqui o comando, ó, significa dizer que ele salvou o arquivo no mesmo local onde esse meu script está salvo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, que é o pandas2.csv. Se eu olhar aqui a minha tela, ele vai estar bem aqui, ó, pandas2.csv. E é isso aqui que a gente acaba tendo, ó, porque o meu arquivo de codificação, que esse formato AIPyNB é o formato do Jupyter, que é o formato que eu estou trabalhando, tá? Nessa ferramenta para mostrar para vocês os dados com resposta em tempo real. Então aqui eu tenho, né? Então muito legal, né? Poder trabalhar, poder exportar massa de arquivos, e a gente realmente acaba tendo aí uma oportunidade mais fácil de se trabalhar com volume de dados. E assim, pessoal, qualquer manipulação que eu fizer no meu data frame, né, eu posso fazer, aí eu posso executar, né? Só que lembrem assim, ó, aqui o que eu faço não está implicando, olha, percebam, se eu jogar de um novo DF aqui, ó, percebam que não teve alteração no que? Não teve alteração no meu data frame. Agora, se eu fizer df igual a df mais 1, né, e perguntar quem é o data frame, aí aqui percebam que agora mudou meu data frame, todo foi, né, foi somado com mais 1. E se eu usar de novo aquele comando lá em cima para exportar, tá? Aí é um cuidado que eu peço para vocês terem, ó. Colocar aqui, vou executar. O que é que o Pandas fez? Ele sobrescreveu aquele arquivo. Nessa forma de programação, o sistema operacional não tem, né, o controle se realmente o que a gente está fazendo, se aquela janela que abre, você tem certeza que você quer sobrescrever? Não tem isso, tá, pessoal? Então, assim, muito cuidado no momento que vocês estiverem criando novos arquivos para não estar sobrescrevendo resultados que são resultados úteis para o processamento de vocês. Ok? Assim como eu posso gravar, tá? Eu posso também ler. E o comando para ler, por exemplo, é o df. Tá? Desculpa. df igual, aí eu vou ter que usar realmente o próprio Pandas, porque ele vai construir, vai carregar esses dados e construir para mim um data frame, que é o read CSV. Os argumentos são bem parecidos. Eu tenho que passar a localização do arquivo, né? Esses argumentos eles acabam sendo iguais, tá? Eu não tenho que me preocupar porque o arquivo está salvo no mesmo lugar do que esse script. Então, se eu chegar bem aqui, executar esse comando e perguntar de novo quem é o df, ó, o df ele veio um pouquinho diferente. Ele vai ver, porque veio com essa coluna bem aqui, ó, tá? Porque eu não especifiquei, ela não tem aqui, ó, uma especificação de valor, ok? Então, da mesma forma como eu posso trabalhar, né, construindo e escrevendo, eu posso resgatar essas informações, inclusive omitindo esses campos de índice. Eu posso fazer alguns trabalhos sobrescrevendo campos de índice. Isso aí é bem legal do próprio Pandas. E olha lá, e é para mostrar aqui como esse negócio do Excel, né, que isso pra gente também é bem legal, já facilita exportar pra gente o conteúdo em formato Excel. Eu posso chegar aqui e dizer assim, ó, vou pegar esse mesmo df que está aí, df ponto, né, to Excel, ok? Então aqui os parâmetros eles vão mudar um pouco, tá? Porque aqui eu tenho que especificar, por exemplo, pandas2.xslx. Toda vez eu confundo esse carinha aí, tá? E eu tenho que informar aqui, nesse caso,
né, aquela planilha, porque o Excel ele é uma pasta de trabalho e cada aba daquela é conhecido como uma planilha. Então eu tenho esse argumento sheet name e a partir desse argumento eu vou colocar aqui teste, só para a gente, tá? A partir desse argumento ele vai criar aquela planilha e exportar esses dados para mim. Então eu vou chegar aqui, opa, ele está me dando um erro de exceção. Pessoal, como vocês perceberam, foi um erro de extensão, né? O fato de eu ter errado a extensão gerou esse probleminha pra gente. Eu não tô indo bem. Vamos dar continuidade. Então assim a gente consegue aqui gerar o nosso arquivo Excel com o nome pandas2. Eu vou olhar bem aqui, ó. Ele gerou bem aqui embaixo, ó. Eu vou abrir aqui o Excel para vocês, né, olharem como é que está o arquivo, exatamente como a gente criou. Então essa é uma das facilidades que nós temos aí de utilização do Pandas, tanto essa leitura quanto escrita em vários tipos de arquivo, tá? Vamos esperar abrir aqui que está meio lento, ver se a gente consegue ter uma visão aí do que, ó, deixa eu trazer aqui para vocês. Então a gente tem aqui exatamente, pessoal, ó, aquela leitura que nós temos, né, conforme o Excel vai trabalhando, exportando. Então essas colunas eu posso ir limitando, né, todo esse tratamento eu posso ir fazendo de acordo com a minha necessidade. Isso é bem legal, uma das funções, uma das melhores funções que a gente tem aí do próprio Excel, né, e do Pandas, claro, a partir da biblioteca, né, que a gente trabalha, ok? Da mesma forma como a gente trabalha com a escrita, a gente também pode carregar dados provenientes do Excel, usando o próprio biblioteca Pandas. Então a gente chega bem aqui, a gente pode dizer assim, ó, então mais uma vez eu vou usar uma variável df, pode ser qualquer variável, tá? Então eu vou usar aqui o read Excel, ok? E especificar exatamente os parâmetros que eu quero. Eu quero o arquivo tal e a planilha tal. Também tem outros argumentos que a gente pode utilizar, né, dentro do próprio conjunto de argumentos que a biblioteca me dá. Isso eu consigo enxergar tudo na documentação, ok? Então, a partir de agora eu tenho aqui a minha própria variável carregada com os dados que ele trouxe para mim daquilo que estava armazenado, tá? Então isso aí, percebam que vai aumentando cada vez mais essa coluna de controle dele, ok? Mas isso a gente pode ir tratando, deixando mais justo e trazer somente os dados que nos interessam. Uma outra coisa bem legal, cara, que isso daqui realmente é uma mão na roda para quem quer trazer informações, por exemplo, de tabelas que estão em formato HTML. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu peguei um link aqui, vou colocar aqui esse link, por exemplo. Eu quero fazer qualquer tipo de tratamento, né? Eu quero recolher esses dados que estão aqui para gente em formato tabelado. Isso é qualquer tipo, tá? Eu peguei aqui um site qualquer, tabela de vacinação, e para a gente poder fazer esse teste utilizando o próprio Pandas. Então eu vou ter aqui o pd.readhtml, tá? Então isso aqui que eu vou ter, que eu vou buscar uma página HTML, ok? Vou passar o endereço da página completo como argumento, ok? Também tem outras funções que eu posso colocar aqui, outros argumentos, e eu posso carregar. Nesse caso aqui, ó, percebam que ele demorou um pouquinho, tá? Já executou. E se eu mostrar aqui, por exemplo, para vocês, a gente tem aqui tudo que ele trouxe, né, no formato de tabela para mim. Então, se eu chegar bem aqui e der o df0, por exemplo, eu quero, por exemplo, somente a primeira coluna, né? Aí ele traz para mim, ó, a primeira coluna, onde eu tenho várias informações aqui a respeito, né, do que o próprio Pandas extraiu para a gente lá da página HTML, né? Que isso aqui não é um valor, então ele constrói mesmo, pessoal, em formato de data frame, uma mega matriz, tá? Então por isso que às vezes a gente vai ter o NaN aqui, que são nossos valores nulos, né? Então ele traz, olha, a primeira dose, hepatite B, segunda dose, e com isso eu consigo trabalhar, né? Olha, quais são as vacinas BCG e D, dose única, então para forma grave de tuberculose. Então assim a gente vai podendo trabalhar. Vocês que trabalham com muitos dados numéricos, então isso aqui é muito interessante, por exemplo, para resgatar os dados de algum lugar que forneça em HTML em formato de tabela, faz o devido tratamento com a leitura, a extração, né, com Pandas, e aí com isso vocês vão ter os dados de uma forma matricial e vocês conseguem trabalhar. Então, pessoal, esses aqui são alguns dos nossos argumentos, né, e trabalhos que nós temos aqui utilizando o Pandas.
E na próxima aula eu vou falar sobre outros módulos que nós temos na linguagem Python. Um grande abraço!